Fala galera, aqui é o Gabriel. Projeto Apollo foi um jogo do Batman do universo do Nolan que estava sendo desenvolvido pela Monolith em 2009, mas acabou sendo cancelado pela Warner. E recentemente tivemos um grande vazamento que revela todos os detalhes da visão criativa que a equipe estava tentando construir nesse jogo. Era para ter sido muito mais do que apenas um filme da trilogia do Cavaleiro das Trevas do Nolan. Porque entre os vazamentos, a gente tem a história desse jogo. E galera, vocês não têm noção de como que essa história é insana, é bizarra. E eu não tô exagerando não. Nesse vídeo, a gente vai falar de todos os detalhes que vazaram e, claro, dessa história completa que acabou vazando. Tudo isso depois da abertura. Pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aí o bate-like, o bate-comentário. Isso daqui ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que ajuda o canal. A primeira coisa que precisa ser dita é que nos anos 2000 existiram 2 jogos do Cavaleiro das Trevas sendo desenvolvidos por 2 estúdios diferentes. O primeiro jogo foi da Pandemic Studios e era para ser um jogo do filme do Cavaleiro das Trevas. O escopo desse jogo era gigante. Era para ser um mundo aberto, com vários vilões, mas a Pandemic Studios teve grandes problemas para desenvolver e manter o jogo minimamente estável. O outro jogo do universo do Nolan foi esse da Monolith, apelidado de Projeto Apollo, e que esteve em desenvolvimento entre 2009 e 2010. O jogo não era baseado no filme do Cavaleiro das Trevas, e sim no filme seguinte, O Cavaleiro das Trevas Ressurge. E quando eu digo que era do filme do Cavaleiro das Trevas Ressurge, eu quero dizer superficialmente. Porque em 2009, ninguém além do Nolan sabia da história do Cavaleiro das Trevas Ressurge. Então, como a Monolith tinha que ter uma história, eles meio que criaram a deles. E agora, com esse vazamento recente, a gente tem uma tonelada de informações sobre o jogo. Inclusive vídeos da época do desenvolvimento do jogo. Os arquivos foram upados no site Internet Archives por um usuário chamado Mr. Talita, e são realmente da época do desenvolvimento do jogo. São 49 arquivos de vídeos de gameplay e 39 documentos do desenvolvimento. E eu passei aqui por todos esses vídeos e por todos esses documentos para destacar as melhores coisas no vídeo. A visão da Monolith era fazer sim um Batman do universo do Nolan, mas ela também queria ter algumas liberdades criativas. Por exemplo, o Batman. Existem documentos que mostram que a ideia era fazer um jogo um pouco mais estilizado, um pouco mais forte e ameaçador, lembrando o Batman das HQs. É exatamente por isso que o modelo 3D que vemos aqui é mais forte do que o Bale originalmente era. Ainda assim, claro, a equipe queria seguir a visão do Nolan, de uma Gotham mais realista, uma Gotham possível. E existe também uma concept art do que seria o Killer Croc numa versão Nolanficado, digamos assim. E como vocês podem ver, esse Killer Croc é bem diferente do Killer Croc dos quadrinhos. Mas ainda assim não é 100% realista. Eu não acho que o Nolan iria fazer um Killer Croc desse jeito, por exemplo. Então é isso que eu quero dizer que a Monolith pegou um pouco de liberdade na hora de fazer o universo do Nolan nesse jogo. Não temos o modelo 3D do Bruce Wayne, mas temos essa concept art que mostra um Bale bastante fiel, mas também um pouco estilizado. Quanto ao combate, a ideia da Monolith era de aproximar um estilo mais exagerado para o jogador se sentir badass, ao estilo de God of War mesmo. Existia a ideia também de fazer golpes de impacto que mostravam ossos sendo quebrados, no mesmo estilo de Mortal Kombat. Contudo, quando você vê os vídeos que vazaram, claramente o sistema de combate estava muito longe de ser completado. E uma curiosidade nos vídeos que vazaram é que dá pra ver que o pessoal estava se inspirando no próprio jogo do Batman Arkham Asylum. Um dos vídeos disponíveis envolve um teste dos efeitos sonoros com o gameplay do Batman Arkham Asylum. Claramente a equipe da Monolith viu o Batman Arkham e se inspirou para fazer um pouco do seu jogo. Lembrando que, num determinado momento, os 2 jogos estavam em desenvolvimento. Outra coisa disponível é o plano da equipe para o lançamento. O jogo realmente estava sendo desenvolvido para ser lançado junto com o próximo filme do Cavaleiro das Trevas. No caso, o terceiro e último da trilogia, que sairia em 2012.
E uma coisa que chama a atenção nesse documento é que dá para ver que a questão do prazo era essencial. Eles tinham que bater o prazo de lançar esse jogo quando o filme do Cavaleiro das Trevas Ressurge saísse. E uma outra meta que eles tinham é que o jogo precisava ter um Metacritic de 85 ou mais. Uma exigência realmente muito alta. Agora, de todos esses documentos, o que realmente chama atenção é o documento da história. O que eles estão chamando aqui de História 1.0. E é nesse documento que a gente tem o resumo completo do que seria a história do jogo. E nesse pedaço do vídeo eu vou detalhar toda a história, tá? E vocês vão ver que eu não tô exagerando quando eu digo que essa história é bizarra. E como a gente não tem imagens das cutscenes do jogo, eu vou contar a história preenchendo com imagens dos filmes e também de HQs do Batman, só para vocês visualizarem junto. São 8 capítulos, e assim como no Cavaleiro das Trevas Ressurge, o Bane seria o grande vilão. Contudo, as semelhanças com o filme param por aí. O jogo começa com uma sequência do Bane invadindo a Batcaverna. Você perderia o primeiro combate com o Bane. O Batman seria quebrado e nos meses seguintes iria se recuperar. Nesse período, Gotham entrou numa guerra de gangues. O Batman acha que tem alguém por trás movendo tudo isso. E só pode ser o Bane. Uma nova vigilante também apareceu na cidade, chamada de Caçadora. E ela de vez em quando ajuda o Batman. Além disso, o Bruce também está envolvido num relacionamento com uma mulher chamada Talia. Esse relacionamento com a Talia, inclusive, iria começar antes do Bane invadir a Batcaverna. Eu digo isso porque é importante para o final da história. E tudo isso que eu citei também é meio que a sinopse do início do jogo. É depois disso que o documento entra em detalhes nos 8 capítulos. O primeiro capítulo se chama Dark City. Batman retorna um ano após ser quebrado pelo Bane. E nesse capítulo aparecem os vilões Carmine Falcone, Pinguim e o grande adversário aqui nesse momento, o Vagalume. O segundo capítulo se chama Dangerous Waters. E nesse momento da história, o Batman percebe que precisa de mais ajuda e entra em contato com o Gordon. Só que o comissário está um pouco diferente. Ele parece desiludido com o futuro da cidade. Ainda assim, o policial entrega dicas de um sequestro para o Batman ajudar. E adivinhem quem é a pessoa que foi sequestrada? Edward Nygma. O Charada virou uma espécie de subcelebridade na cidade, e por isso acabou sendo sequestrado. Nesse capítulo, o Batman também iria conhecer 2 novos vilões. O Killer Croc, que falamos antes, e o Ventríloco. Durante esse capítulo, veríamos como o Batman se frustra ao não descobrir nada sobre o Bane. Ele tem certeza que o lutador está por trás disso tudo, mas o cara parece um fantasma. O capítulo 3 se chama Truque de Ventriloquista, e aqui um prédio é atacado pelas forças do Pinguim. Esse prédio pertencia a uma pessoa chamada Fernelli, e ao investigá-lo, o herói descobriria que esse homem está paralisado, e o mesmo não coopera na sua investigação sobre o Bane. Ao falar isso para o Gordon, o comissário não acha que esse Fernelli seja importante, e dá uma dica de onde capturar o crocodilo. Ao chegar no suposto local onde estaria o Croc, o Batman encontra diversos homens mortos pela vigilante caçadora. E assim o Batman novamente fica sem nenhuma pista. Ele volta a investigar o tal do Fernelli quando recebe uma pista em charada do Edward Nygma. E aqui vem o primeiro grande plot twist da história. O Fernelli era, na verdade, apenas um corpo, e quem o estava controlando era a sua esposa, a Pamela Isley. O tal do ventríloco que eu falei antes não é o Arnold Wesker que a gente conhece das animações e das HQs do Batman, e sim a Pamela Isley. É isso mesmo, a Era Venenosa era o ventríloco nessa história. Esse é o primeiro ponto bem bizarro que essa história tem, mas tem muitas outras coisas acontecendo, tá? Batman descobre que a Pamela Isley estava trabalhando para uma pessoa chamada Lady Shiva, uma mestra assassina com ligações à Liga das Sombras. O Batman reconhece essa Shiva, e isso desencadeia um flashback de quando ele treinou com ela. Ou seja, aqui já deu pra ver que, embora essa história seja dentro do universo do Nolan, obviamente ela nunca seria canon, já que tem todo esse retcon envolvendo a Lady Shiva no passado do treinamento do Bruce. Mas enfim, de qualquer jeito, a presença da Lady Shiva já é um bom indício de que o Bane estaria sim na cidade. E pro Batman, isso já é o bastante por enquanto. O capítulo 4 se chama Alcance do Espantalho. Desde que o Batman voltou para Gotham, o Alfred percebe que ele está no limite,
e pode sucumbir aos ferimentos a qualquer noite. Bruce, como sempre, ignora o Alfred e segue mais uma pista do Charada. Descobrimos que a gangue do Croc estava contrabandeando o gás do medo do espantalho. Só que num grande plot twist, seria revelado que o Croc estava querendo expulsar a gangue que chegou na cidade. Ele criou uma espécie de insurgência para ajudar Gotham. As investigações do herói levariam ele até o zoológico abandonado da cidade, onde enfrentaria o espantalho. Nessa fase, o morcego seria exposto ao gás do medo e teríamos um flashback com Ra's al Ghul. Finalmente, ao derrotar o Dr. Crane, seria revelado que ele estava trabalhando numa nova droga chamada Sem Medo e estava injetando em alguns capangas, que, vejam só, estariam usando roupas muito parecidas com a do Bane. O resultado dessa droga leva as pessoas a não terem medo e ficam incrivelmente mais fortes. Ou seja, mais um foreshadowing de que o Bane realmente está na cidade. E agora no capítulo 5, a gente vai ter a introdução de um outro vilão do Batman, que é o Senhor Frio. E esse é um outro ponto dessa história. Eles realmente não tinham medo de colocar um monte de vilão clássico do Batman dentro do universo do Nolan. Aqui o Batman vai investigar um serial killer que está matando pessoas envolvidas nessa guerra de gangues. Teríamos toda uma investigação e seria revelado que esse serial killer era Victor Zsasz. As cenas de seus crimes estariam sendo limpas pelo Victor Fries, trabalhando ao lado de uma ala corrupta da polícia de Gotham. Nesse capítulo, o Batman iria se encontrar com a Caçadora e não iria conseguir convencê-la a parar de matar os mafiosos. Ao voltar para a delegacia, Batman tem uma discussão com o Gordon sobre ele não estar cooperando tanto nas investigações. E depois ele recebe um outro convite do Charada para se encontrar cara a cara. Aqui chegamos no capítulo 6, e o morcego pede realmente ajuda ao Charada. Com mais uma dica do Enigma, Batman investiga um distrito dominado pelo Killer Croc. E o que chama atenção é que recentemente ele foi visto como um guarda-costas do chefão do crime, Máscara Negra. Mas bem, o Batman realmente vai atrás do Killer Croc para saber o que está acontecendo. É revelado que o Croc estava, na realidade, tentando matar o Máscara Negra por ter atacado o seu distrito. Mas ele não conseguiu, porque o mesmo estava sendo protegido pelo Vagalume. Ainda nesse capítulo, Batman iria salvar a vida da Caçadora, que estava em apuros num parque de diversões. Ela havia sido capturada por ninguém mais e ninguém menos que Deathstroke. O mercenário armou uma armadilha para o Batman, e o jogador teria que encontrar uma maneira de primeiro derrotar o Deathstroke e depois salvar a Caçadora. E ao vencer o mercenário, é revelado que ele realmente trabalhava para o Bane. E assim o Batman resgata a Caçadora. Só que eles entrariam em atrito novamente, e teríamos uma luta entre os dois. O morcego venceria a Vigilante, e o passado dela seria revelado. Aqui teríamos aquela história da Helena Bertinelli, dela se vingar pela morte de seus pais mafiosos. O roteiro vazado não diz que ela é a Helena Bertinelli, mas eu concluo que seja. Quem mais poderia ser? E agora nós chegamos no capítulo 7, o penúltimo dessa história. Ao voltar para sua base, Batman se encontra com a Talia e também com o Alfred. O herói tem um plano para derrotar o Bane, agora que ele tem certeza que o vilão está por trás disso tudo. Primeiro, ele precisa enfrentar o Máscara Negra. Esse confronto iria acontecer num prédio em demolição. O Máscara Negra tem como capanga o Vagalume, que iria fazer uma batalha bem intensa com o morcego enquanto o prédio desaba. No final, o Máscara Negra e o Vagalume são derrotados, mas nenhum dos dois sabe onde está o Bane. Por isso, o Batman vai atrás de Victor Zsasz, após o bate-sinal ser ligado pelo Gordon. Assim, lá vai atrás o Batman do serial killer no distrito Spire. Contudo, durante a luta com o Zsasz, eles são atacados por ninjas altamente treinados. O Zsasz é morto, enquanto que o Batman fica inconsciente após levar um dardo tranquilizante. E é aqui que se inicia o último grande capítulo, que tem um monte de plot twist. Quando o Bruce acorda, ele está sem os seus equipamentos. O herói é desafiado pela Lady Shiva. Só que antes de enfrentar esse chefão, você teria que lutar, claro, com ninjas. Pela descrição, essa seria a luta física mais desafiadora do jogo até agora. Após ser derrotada, Lady Shiva não revela a posição do Bane, mas diz que tem algo de errado no comissário Gordon. Ela diz que o comissário traiu o Batman e logo depois desaparece ao pular do topo do prédio.
E aqui a gente chega no grande plot twist do jogo que envolve o comissário Gordon. O Batman invade a delegacia de polícia para saber mais sobre o Gordon. E lá ele encontra uma evidência de uma pessoa que não é exatamente uma pessoa. Imediatamente o Batman entende o que está acontecendo. Ele vai até o topo da delegacia e liga o bate-sinal para chamar o Gordon. E é nisso que é revelado que o Gordon é, na verdade, o Cara de Barro. Eu disse que essa história é maluquice total. Cara de Barro no universo do Nolan, o que tem a ver, cara? O que o roteirista tava pensando? Nossa, é insano isso aqui. Foi o Bane quem colocou o Cara de Barro ali. E como o Cara de Barro está fingindo ser o Gordon por um longo período de tempo, ele já tá achando que é até o verdadeiro Gordon. Por isso, ele não sabe mais para quem é leal. Ao ser pressionado pelo morcego, Cara de Barro cede e revela a localização do Bane. E onde está o verdadeiro Gordon. Isso nos leva para a última sequência do jogo, que acontece numa catedral. O verdadeiro Gordon está sendo mantido preso. Claro que isso é uma armadilha. Finalmente, o Bane é revelado. O seu plano envolve matar primeiro o Gordon e depois o Batman. Enquanto o Bane fala, o jogo vai mostrando todos os flashbacks da Talia ao longo da história. Todas as vezes que o Batman falou com ela. Mas a verdade é que a Talia nunca esteve lá. O Batman estava falando sozinho. O que eu acho que não faz o menor sentido, mas tudo bem, porque o jogo iria tentar explicar esse negócio aqui. O jogo voltaria um ano atrás, quando o Bane quebrou o Batman na Batcaverna. A Talia estava lá, e ela, na verdade, foi morta pelo Bane. Ou seja, durante todo o jogo, o Batman estava tendo visões da Talia. E por que isso é importante? Eu não faço a menor ideia. Mas os plot twists não param por aí. Após o Bane revelar todo o seu plano, o Batman iria dizer que ele só errou numa coisa. Ele não é o Batman. Então é revelado que esse Batman é o Cara de Barro. Bane fica chocado e procura o Batman pelas sombras. De fato, o Batman está sim nas sombras. E ele usa o controle do Tumbler para causar uma grande confusão na catedral. Ao mesmo tempo, o Caçador aparece para ajudar o morcego, seguindo, claro, os planos do herói. Ela liberta o Gordon e o Cara de Barro da armadilha. E agora só resta Bane. E isso o Batman vai cuidar. Depois de um longo duelo, o vilão é derrotado. E é isso, aqui termina a descrição da história, não tem mais detalhes depois disso. E, gente, essa história, ela é completamente maluca. Mas assim, ó, em defesa do roteirista, que a gente não sabe quem é a primeira versão da história. Eles montaram isso daqui bem no início. Com certeza as coisas iriam mudar ao longo do desenvolvimento do jogo, se o jogo não tivesse sido cancelado. Eu só acho que, assim, ó, essa história não tem nada a ver com o universo do Nolan, sabe? Até tem um ou outro personagem que talvez se encaixe mais, né? Tipo o Senhor Frio, que é o cara lá que limpa as evidências. Talvez isso pudesse aparecer no filme do Nolan. Mas, cara, a Era Venenosa ser a ventríloca, não tem uma coisa doida. E além da história, a gente tem vários vídeos de ambientes testes do jogo. Ambientes do Batman, na qual eles testam o stealth do jogo, o modo de luta do jogo. E todas elas dá pra ver que realmente estava muito embrionário. Eu acho que eles avançaram mais na questão do uso dos gadgets do Batman e também no stealth, mas realmente a luta era muito embrionário. Além disso, uma das grandes apostas do projeto Apollo era realmente você poder controlar o Batmóvel, o Tumbler. O jogo ia ter uma grande ênfase no Tumbler, você poderia usar ele no mundo aberto, você teria algumas cenas de perseguição com o Tumbler, e dá pra ver isso nos ambientes de testes aqui, alguns mapas bem interessantes envolvendo o Tumbler. Claro que estava tudo bem incompleto, mas pra mim essa era a parte mais promissora do jogo. Mas enfim, gente, é isso que eu queria destacar do vazamento desse projeto Apollo. Nos outros documentos tem muitas informações sobre o desenvolvimento do jogo. Algumas informações internas, reuniões que eles iriam ter, sabe? Como seria o mapeamento do jogo, o roadmap, o que cada botão no controle iria fazer, sabe? Tem coisas muito interessantes nesses documentos, sem dúvida. Mas enfim, gente, é isso que eu separei para o vídeo. Por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acharam aí do Projeto Apollo e também de toda a história que vazou. Eu ainda tô incrédulo com essa história, que eu não consigo imaginar essa história sendo aprovada para o universo do Nolan. Mas enfim, tá aí a história. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e vocês estão ligados. Dá-lhe descer. E esse foi o vídeo do jogo cancelado do Batman. E aí, gostaram ou não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.